E Boa aí, noite, pessoal? Maurício. Quanto Ô, tempo? rapaz, eu tava tentando entrar, mas ele tava entrando na live passada, é mole? Eu tive que fechar o meu aplicativo do Instagram e abrir de novo. É Mas mesmo? cheguei. Não, então, eu gravei aquela live, depois eu vou ver como é que a gente faz, porque eu acabei publicando ela. Eu estava Eita, nós. fechando, ela ficou, tá lá no Instagram. Bom, Maurício, já tem aqui um pessoal aqui, ó, Rodrigo, Dani, tem algumas pessoas já na live. Vou dar boa noite aqui pro pessoal que está assistindo a gente. Para quem não conhece, Show de... Maurício, grande Maurício aqui, conhecimento vasto aí para poder informar o pessoal sobre transporte de aplicativo. Boa noite para todos aí que estão nos assistindo. O Maurício, para quem não sabe, tem um canal no YouTube. Ele fala muito sobre o dia a dia dos motoristas que trabalham com transporte, com aplicativo. E eu estou trazendo o Maurício aqui para tirar dúvidas, para trazer para o pessoal conhecimento ali nos bastidores, né, Maurício? Do que acontece, do que eles passam, de como eles podem ser úteis, né? O Maurício vai dar dicas aqui para a gente super importantes de como a gente pode usar o transporte com segurança, dicas para o pessoal que trabalha com transporte, que comprou o veículo agora. Então, assim, usar a experiência do Maurício aqui a nosso favor nessa live de hoje. Eu Maurício, já queria que tem você brin... falasse um pouco da tua experiência, esse período que você trabalha com o aplicativo, e em seguida eu vou entrar fazendo algumas perguntas aí para ajudar o pessoal a esclarecer o que você pode nos trazer. Show de bola. Já quero agradecer aqui a oportunidade aí, a Auto Barra, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa. E a todos que estão entrando aqui, né? Quero dar boa noite a todos aí. Tem uma galera que está entrando aí que eu já conheço, a Jo Duarte é uma delas. Tem gente que está brincando aí com a última live que a gente fez. Eu tava caindo toda hora, né? E aí o pessoal já tá brincando. Quero ver se tu não vai ficar caindo também de novo aí, igual o Pascão aí. Mas agradeço aí o pessoal que está acompanhando a gente aqui, o trabalho que a gente está fazendo nas lives aí. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Santos, eu sou motorista por aplicativo há mais de 2 anos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu já trabalhei com veículos alugados, veículo alugado por locadoras convencionais, né? Depois trabalhei com veículo alugado de particular e acabei comprando o meu seminovo e trabalho com ele até hoje. Meu carro, eu trabalhei por um tempo também sem GNV e acabei colocando GNV no carro depois. Ao longo desses 2 anos, você acaba aprendendo muita coisa em relação a fluxo de pessoas, o movimento da cidade. Você acaba aprendendo um pouco sobre transporte na cidade, né? E você acaba aprendendo também sobre como lidar com as pessoas, como cuidar do seu carro, como você otimiza o seu carro para você conseguir ganhar mais, porque no trabalho com aplicativos, Leonardo, o tempo é literalmente dinheiro, cara. Quanto mais você ficar parado, seja com o carro na oficina, seja com o carro em casa, seja com o carro no supermercado, menos você ganha. No aplicativo, é literalmente, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto menos você trabalha, menos você ganha. É diretamente proporcional. E eu espero trazer um pouco disso para vocês aí, dessa vez como uma forma de entretenimento, né? Porque lá no canal a gente fala muito sobre o trabalho em si, como é o trabalho no dia a dia, as dicas de trabalho, mas aqui eu acho que dá para trazer um pouco de conhecimento, informação com entretenimento. Exatamente, Maurício. Então, era isso que eu queria te fazer. A primeira pergunta, que a gente, como trabalha com venda de veículo, é muito comum a pessoa estar comprando o primeiro carro, Maurício, ele vai começar. Então, assim, eu queria que você usasse aqui já da sua experiência para dar uma dica. Essa pessoa, Maurício, o que ele vai encontrar pela frente? Ele vai comprar o primeiro veículo e vai começar a trabalhar. O que ele precisa saber, Maurício, quando ele começa o primeiro dia? Dá uma dica aí para a pessoa que está comprando um carro agora e vai começar a trabalhar assim que cadastrar lá o aplicativo. A primeira coisa que ele precisa saber, o Gabriel chegou aí, ó. Fala aí, Gabriel. Boa noite, Gabriel. A primeira coisa que qualquer pessoa que queira trabalhar com aplicativo precisa entender,
E é que o trabalho com aplicativos ele não é uma coisa simples. Eu acho que é até bobo de dizer algo nesse sentido, mas a pessoa tem que entrar preparada para encarar altas horas de trabalho, independente do tipo de carro dele, seja o carro próprio ou não. São altas horas de trabalho e ele precisa ter uma estratégia de trabalho, porque dessa vez ele não vai ter alguém cuidando das contas dele ou do trabalho dele, como é quando a gente trabalha com um emprego de carteira assinada normalmente, né? Não é um emprego autônomo desse sentido. Então agora ele vai precisar, como a gente estava falando aqui no início, entender qual o melhor horário para ele sair, quais os melhores locais para ele aguardar uma corrida. Ele vai precisar ter muito cuidado nos locais e com as pessoas que ele vai potencialmente colocar dentro do carro dele. E ele vai ter que cuidar muito bem do carro dele, porque é a ferramenta de trabalho que ele vai utilizar, a principal ferramenta de trabalho dele. Ele não pode mais, ele tem que ser muito criterioso com os cuidados que ele vai tomar com o veículo dele. E como ele está comprando um veículo seminovo, ele precisa procurar, desde o início, desde quando ele estiver procurando a loja, procurar um bom carro em boas condições para ele não ter que, logo no início, já gastar dinheiro para conservar o carro dele, para consertar o carro dele, para começar o trabalho. Ele vai precisar começar a já fazer dinheiro logo de cara, para poder, inclusive, talvez cobrir qualquer despesa a mais que ele já adquiriu só de adquirir esse veículo seminovo para ele. Então, o cuidado, ser zeloso, ele vai precisar ter em mente que agora é tudo com ele, Leonardo. Ninguém mais vai poder segurar na mão dele e levar, não. Agora é tudo na mão dele, é tudo com ele, então ele tem que ter, primeiro, a cabeça de disciplina, né, para poder trabalhar, e aí sim ele vai se dar bem nos aplicativos. Então, Maurício, isso daí é uma dúvida, né, que eu acho que as pessoas têm. Eu recebo muita gente que vai comprar veículo aí, às vezes as fichas não aprovam, a pessoa não consegue comprar. Eu queria trazer um esclarecimento. A pessoa vai começar agora e fica aquela questão, compra um carro, não compro, alugo, não alugo. Sempre tem essa questão, né, Maurício, que ronda muito a dúvida de como fazer. Você já passou, e eu sei disso que você já me falou, pelas duas experiências, tanto locar como comprar veículo. Maurício, o que você acha? Qual o conselho que você dá, a dica para essa pessoa? Ela começa com o carro alugado, ela compra um veículo. O que você acha mais importante nessa tomada de decisão, a pessoa levar em consideração entre a locação e a compra? Leonardo, eu vou trazer até um drama para você. Muitas pessoas chegam para mim infelizes com os trabalhos deles, né? Eles assistem os vídeos que eu trago lá no canal do meu dia a dia do trabalho e acabam gostando do que vem lá, e só que acabam tentando fazer uma base de trabalho ou imaginando alguma coisa pelo que eu estou fazendo lá no vídeo. E aí ele acaba me contactando e faz a pergunta: Maurício, cara, eu tô desgostoso com o meu trabalho, tô a fim de sair, tu acha que dá para eu trabalhar nesse horário aqui? Ele fala para mim o horário que ele quer trabalhar nos aplicativos. Você acha que eu devo sair do meu trabalho? Olha que tipo de resposta que eu vou dar para um camarada desse. É uma decisão de vida, né, cara? É uma decisão difícil de vida. Imagina. Geralmente, para essas pessoas, eu costumo dizer o seguinte: olha, não sai do seu trabalho, mantenha o seu trabalho, porque às vezes a gente está... o problema no trabalho, às vezes, é fácil de resolver. Às vezes é alguém que você tem uma desavença, é só ir lá e conversar. Às vezes é uma coisa simples, mas está te tirando do sério e você já pensa em sair do trabalho. Mas a gente vive num país que é difícil de emprego, e o aplicativo ele abraça muitos desempregados. Isso pode ser uma coisa boa à vista de uma pessoa que está procurando emprego, ele não fica sem trabalhar, mas é uma coisa ruim quando você olha estatisticamente para a quantidade de pessoas sem trabalho que estão optando por esse tipo de serviço. Então, você largar o seu trabalho de cara não é uma decisão muito, assim, sem pensar, né, sem fazer planos, não é uma decisão muito legal. Então, geralmente eu falo para as pessoas o seguinte: olha, faz uma experiência, aluga um veículo, procura uma locadora que te dê pelo menos, nem que você fique pelo menos 15 dias trabalhando. Primeiro, para você sentir o trabalho, ver se dá para você,
porque não é fácil, não é qualquer um, com qualquer cabeça que você trabalha nos aplicativos. Então você aluga um veículo, fica pelo menos 15 dias. Se você puder ficar 30 dias, é o mais ideal, mas se ficar difícil para você, 15 dias é o que eu aconselho para a pessoa trabalhar. Entra no aplicativo, trabalhe por esse período. Deu? Achou que dá? Porque em uma semana, 15 dias, você consegue fazer umas contas, você consegue ter uma noção de valor que você conseguiu fazer, quanto você precisou rodar, o que você precisou gastar para poder adquirir aquele valor, quanto de bruto, quanto de líquido, joga no papel, confronta com o que você já faz no seu trabalho, com o que você ganha, o seu deslocamento, o tempo de trabalho, e aí você tem uma decisão mais ponderada, né, do que simplesmente olhar um vídeo no YouTube e largar o trabalho e entrar para os aplicativos. Eu acho que a melhor pedida é alugar o veículo. Dali para frente ele vai pegar a experiência e se ele vê que o lance dele, ele pode até pensar, de repente, num veículo próprio, né, um veículo seminovo, para ele ter uma liberdade maior em relação à ferramenta de trabalho dele. Eu fiz essa pergunta porque recente, né? A gente acabou passando por essa pandemia, coisa que ninguém podia imaginar, né? E aí eu vi uma notícia que 160 mil pessoas optaram por devolver o veículo. E a gente sabe, né, Maurício? Tinha gente que já tinha carro alugado há um tempão, né? E aí, nesse momento, para ficar adimplente, né, para não ficar inadimplente, a pessoa acabou não conseguindo fazer o suficiente para pagar o aluguel e foi lá e devolveu o carro. Ficou sem nada, né? E aí, de repente, fica um pouco essa preocupação, né? Pô, rodei tanto tempo e tal, acabei não fazendo uma poupança, não comprei um patrimônio, enfim. A gente sabe da dificuldade que é e eu queria trazer isso aqui. Mas outra pergunta, Maurício, é com relação a essa questão do combustível líquido, do GNV. Isso fica muito também, né? E agora? Qual o veículo que eu compro? Eu compro um veículo econômico e boto GNV? Não boto GNV? Qual o melhor carro para eu comprar, para botar para trabalhar para o aplicativo? A gente lá acaba, Maurício, na Autobarra, ajudando as pessoas, porque vem cheia de dúvida, né? Mas eu queria que você, Maurício, trouxesse com a sua experiência aqui, qual a opção que essa pessoa deve fazer? Que carro comprar, Maurício? Se coloca combustível GNV, se mantém um combustível líquido? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque chega a ser polêmico, Leonardo, a forma que os motoristas trabalham aqui na cidade. E aí é o seguinte, falando pela minha experiência, né, a gente vive numa cidade que ela é turística, a gente recebe, tirando em detrimento do que a gente está vivendo agora com pandemia, mas a gente recebe muita visitação anual aqui. A gente tem altas temporadas, e as pessoas se locomovem muito aqui. Então, para falar de tipo de veículo, para um motorista de aplicativo adquirir, se ele puder, se ele nas economias dele ele conseguir, um veículo que tiver mais espaço é o ideal para ele. Porque em períodos de alta temporada, que a cidade fica muito cheia, ele vai acabar pegando, invariavelmente que ele vai pegar turistas aqui na cidade. Tem momentos aqui no trabalho com aplicativos, Leonardo, que você fala menos português do que outra coisa. Você fala qualquer outra língua, menos português. Você fala mímica, sei lá o que for. Sei lá, falar braille aqui, mas a língua de sinais, né? Se você não fala língua de português, que é muita gente de fora que vem para cá. E essas pessoas, geralmente, elas vêm ou acompanhadas de mais uma pessoa, ou vêm com filhos, ou vêm com amigos. Às vezes são pessoas que vêm são 3, 4 pessoas com malas às vezes até medianas. E se você não tiver um bom espaço no seu carro, é uma viagem que você ou vai perder, ou vai ser uma viagem incômoda, porque o pessoal vai ter que dividir o espaço entre eles e as malas. E essas viagens, geralmente, são bem rentáveis, porque essas pessoas elas costumam ir para vários lugares ao mesmo tempo, elas decidem na hora, assim, a gente está indo para o hotel. No meio do caminho, não, pô, vamos fazer o seguinte, vamos para um restaurante, vamos para o lugar tal de visitação, vamos parar aqui, depois a gente vai, acaba combinando com você ali, pelo aplicativo mesmo, ele acaba estendendo essa viagem, uma viagem que era de, sei lá, R$20, acaba virando uma viagem de 50, 60 reais. E se seu carro não comportava, de repente, aquele espaço para levar aquelas pessoas, era uma oportunidade que você perdeu. E como essa, vai ter muitas na cidade, que a gente recebe muita gente todo ano, pelo menos 2 vezes no ano, aí no meio do ano, no final do ano, a gente tem muita visitação e um carro espaçoso é o melhor para ele. Com relação ao GNV, já embarcando na sua pergunta,
o GNV ele chega a ser polêmico, porque muitas pessoas acham que tem que colocar e outros acham que não tem que colocar. Eu, como trabalhei no início com carro de locadora, Leonardo, tive a experiência de trabalhar com veículos no líquido. E depois acabei migrando para o carro com GNV, porque eu vi a coisa preta. O negócio fica feio mesmo quando é líquido, cara. Aqui, infelizmente, a gente mora no estado, até o ano passado, da notícia que eu tinha acompanhado, o Rio de Janeiro, até o ano passado, se não me engano, era o estado que tem o combustível mais caro da federação. E qualquer posto que você entra aqui, cara, você vai botar uma gasolina, um GNV, se você trabalha o dia inteiro, motorista de aplicativo, geralmente roda entre 200 a 300 quilômetros por dia. Você vai encher o seu tanque, cara, você vai para lá de R$100, 120, 150, dependendo do posto. Hoje em dia já chega até 160, 180 reais. Num dia de trabalho, para rodar 200, 300 quilômetros, você está fazendo entre 200 e 300 reais. É basicamente por aí. Para ser bem simples aqui na conta. Se você fizer 200 reais, você está pagando que seja 120 reais de combustível, olha só o bruto que você fez e o líquido que você ficou. Para um dia inteiro de trabalho. Mais ou menos de 8 a 12 horas de trabalho. É pouco demais. E o GNV, ele traz uma outra realidade para você. Que você consegue rodar pelo menos 200 quilômetros, dependendo do seu GNV, da sua conversão, a forma que você trabalha, e você vai gastar 40, 45 reais, talvez 60, que seja, mas já é uma diferença enorme, gritante nos ganhos, no bruto e o líquido, né, nessa relação bruto e líquido que você tem no final do seu dia, consequentemente no final da sua semana, no final do seu mês. Então, esse tipo de conta, esse tipo de cabeça que o motorista de aplicativo que está adquirindo o veículo para trabalho, ou seja, não é um veículo para ele passear ou para se locomover apenas. É uma ferramenta de trabalho. Ele precisa tratar daquela ferramenta e pensar nela da forma mais econômica possível, não só no valor de compra ou enfim, nas peças que ele vai, no carro se vai dar muita manutenção. Não, isso são coisas importantes, mas tem outras variantes que ele precisa colocar na ponta do lápis na hora de sair para trabalhar. Então, na minha avaliação, eu achei por bem colocar o GNV. Saí da locadora e aluguei um veículo com GNV, porque eu vi uma diferença muito grande nos meus ganhos, no bruto e no líquido. E como é uma ferramenta de trabalho, o GNV acabou sendo um item essencial para eu garantir bons ganhos e conseguir manter o meu estilo de vida, né? Que pro meu trabalho, estou conseguindo manter. O GNV é imprescindível, cara. Então, eu tenho visto isso, Maurício. Assim, a procura é muito em cima disso realmente. E tem veículos, e a gente acaba tendo que, às vezes, né, colocar, que são econômicos. E alguns são os mais econômicos do que os outros. Lá na Autobar, a gente sempre procura repor estoque para essa finalidade em carros que realmente já são econômicos, né? Aí você tem algumas opções de veículo que já tem uma autonomia boa no combustível líquido, mas a procura tem sido realmente em cima de carros 1.0 com baixo consumo e a pessoa está instalando GNV. Isso é uma realidade, eu percebo que é fato. E você falou da mala. Realmente a procura ela é maior sobre carro sedã, que eu acho que é para abrigar essa questão da bagagem que você está falando, né? Mas, Maurício, olha só. A pessoa compra o carro, aí ela busca um carro econômico, pega um carro sedã, coloca GNV. Ele vai para a rua agora, nesse momento. Maurício, uma vez na rua, questão de dias da semana, horários, com relação a esse tipo de situação, existe alguma coisa que você possa dar dicas para a pessoa? Olha, esses dias são melhores, esses horários são melhores, para a pessoa poder ter melhor rendimento? Ou é aleatório? Ela pode trabalhar uma carga horária seguida e ela vai ter o mesmo desempenho? Leonardo, antes de responder essa sua pergunta, quero tocar em 2 pontos. Você falou na relação veículo 1.0 com GNV, que também é um assunto muito recorrente no canal, pelo menos uma pergunta recorrente, as pessoas têm muito essa dúvida, se coloca GNV ou não num carro que é 1.0, né? Se o carro vai render, se o carro vai ficar muito lento, muito... Enfim,
E outro ponto, eu quero dizer para você, para todos aqui, que tudo que eu estou passando aqui para vocês já foi tudo trabalhado no canal, é tudo visual. Tudo que eu falo eu boto em prática, gravo e mostro lá no vídeo, então lá no canal. Então, se eu estou falando aqui de experiência com carro de locadora, carro alugado com particular, depois o carro próprio, a aquisição do carro, né? Instalação do GNV, o trabalho com o GNV, quanto foi consumido, se o carro ficou lento, se o carro ficou rápido, tudo isso está lá no canal. Se vocês tiverem curiosidade, se alguém aqui tiver curiosidade de querer saber se funciona, se não funciona, se é isso mesmo que a gente está conversando aqui, você tem a oportunidade de checar isso lá no canal, que está tudo tintim por tintim. Mas vamos lá, para responder a sua pergunta, eu acho que nenhum trabalho é tão simples assim, sendo aleatório em relação ao horário. Como a gente está falando aqui de fluxo de pessoas, né, que é o trabalho por aplicativo, você leva e traz pessoas, isso é muito, o horário que as pessoas estão indo e vindo é uma relação muito íntima no trabalho com o aplicativo. Você precisa entender quando as pessoas estão indo, de onde elas estão indo, e para onde elas estão indo, e quando elas vão voltar, de onde elas estão vindo, quais os horários. Então, as dicas mais simples, Leonardo, para ser assim bem sucinto. O horário da manhã, que é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, faculdade, curso, tudo mais, é o primeiro melhor horário, né? E eu vou te dizer, a partir de 4 horas da manhã, por incrível que pareça, já tem muita gente na cidade saindo para trabalhar ou para ir para algum lugar. Às 4 horas da manhã, cara, muita gente. E esse horário da manhã vai até por volta de umas 10, 10 e meia. Você consegue fazer boas corridas. A partir desse horário, de 10 horas, as pessoas já chegaram nos lugares onde elas foram, para onde elas estavam indo, para os seus compromissos. Elas só vão sair, provavelmente, desse lugar na hora do almoço, entre meio-dia e 1h. Entre meio-dia e 2 horas da tarde. Então, a demanda vai dar uma caída. Esse é o momento que você pode tirar para resolver algum problema. Se você teve uma boa manhã, se você acordou bem cedo, o macete dos aplicativos é você acordar cedo, você acordar mais tarde, você acaba perdendo uma boa demanda de pessoas que estavam se locomovendo. Se você conseguiu acordar cedo e trabalhou até umas 10 horas da manhã, você pode ganhar um horário para você mexer no seu carro, fazer uma manutenção, alguma coisa nesse sentido, algum problema próprio, né? Alguma coisa própria que você tenha para resolver. Dá tempo até de você almoçar, Leonardo. E é imprescindível que você almoce, né? Que você ficar 8, 10, 12 horas dentro do carro sem comer direito, não rola. Em algum momento você vai ficar desidratado, vai ficar com fome, durante a semana você não vai aguentar, enfim. E aí o segundo melhor horário, Leonardo, essas pessoas que foram agora vão voltar. Então, a partir de umas 4 horas da tarde, de 4 até as 8 horas da noite, as pessoas estão voltando do trabalho, da faculdade, do curso, da casa do colega, né, que já está na hora de ir dormir para no dia seguinte fazer alguma coisa. Então, do horário da manhã, entre 4 e 10 da manhã, e no horário da final da tarde e início da noite, das 4 da tarde às 8 da noite, às 20 horas, são os 2 melhores horários para o motorista de aplicativo trabalhar na minha avaliação. E tudo isso, que eu estou te falando mais uma vez, está explícito lá no canal, e com vídeos ao vivo, né, eu trabalhando e gravando, fazendo tudo que eu estava ganhando, para onde eu estava indo. E tem um outro detalhe, Leonardo, a localidade. O horário é muito importante, mas a localidade. Estou falando aqui das pessoas que estão saindo e que estão vindo. O centro da nossa cidade aqui é onde está o trabalho, basicamente, o centro e a zona sul. Então, no horário da manhã, geralmente as pessoas saem da zona norte, da zona oeste, da Baixada, elas saem dessas zonas e vão para a zona central, para a zona sul, para esses lugares. Então, se você começar o seu dia de trabalho nessas zonas, zona norte, zona oeste, você vai fazer muito mais corridas do que se você tentar começar o seu dia já na zona central. Se você começar pela Tijuca, pela cidade, pela zona sul, você vai fazer menos corridas, ou talvez até nenhuma, do que se você começasse na zona norte, por exemplo. E no final do dia é o contrário. Se você estiver na zona central, na zona sul, nessas regiões, você vai fazer muito mais corridas do que se você estiver na zona norte. A zona norte, na verdade, nem para, né, cara? A cidade quase não dorme. Você está sempre fazendo corrida, mas o fluxo de corridas maior no final do dia é da zona central para a zona justamente o contrário. Né? A pessoa está saindo do centro, está voltando para a zona norte, para a zona oeste, para a Baixada. E aí, se você conseguir entender isso e combinar, você consegue fazer bons ganhos de segunda
a sexta. Você me perguntou dos dias. Dias que o motorista de aplicativo, Leonardo, não pode perder nem brincando, nem sonho. Ele nunca pode perder uma sexta-feira, nunca pode perder um sábado, principalmente um domingo. Por incrível que pareça, o domingo é o melhor dia dos 7 dias da semana. Todo mundo no domingo, cara, tá indo para um churrasquinho, tá indo para um almoço em família, tá indo para um shopping, tá indo para um barzinho levar a namorada. O pessoal se locomove. E no domingo, muitas pessoas não trabalham. As ruas ficam desobstruídas, que é uma realidade aqui na cidade, que o trânsito é muito pesado. Então você começa e termina uma viagem longa, inclusive, rápido. Então num domingo, cara, se não no final de semana, se durante a semana que eu falei para você que entre 300 quilômetros que o motorista trabalha, ele faz R$300 bruto, num domingo ele faz 500, com a mesma quilometragem, às vezes só um pouquinho maior, 350 quilômetros, alguma coisa assim. Mas ele consegue fazer R$500, porque dá dinâmico, geralmente nos aplicativos é muita chamada, pouco trânsito, e o fluxo é intenso em qualquer parte da cidade, zona sul, zona norte, zona central, é por aí. Então, domingo é um dia que a pessoa não pode deixar de rodar, né, Maurício? No trabalho com aplicativos, infelizmente, aquele camarada que costumava... Isso é uma coisa que você perguntou, voltando lá na primeira pergunta, o que ele tem que ter em mente na hora de entrar? É isso, ele vai precisar trabalhar na hora que as pessoas geralmente não estão trabalhando. Um feriado, um domingo, um feriadão, que as pessoas estão indo para a praia, estão indo para outra cidade. Nesse momento, nas férias, por exemplo, a cidade fica cheia, as pessoas se locomovem muito. E quem está levando essas pessoas está ganhando dinheiro, né? Você pode fazer uma estratégia de trabalho para você conciliar um pouco do horário de trabalho com o horário de lazer. Nesses momentos que você gosta de ter lazer, que um domingo, por exemplo, você está acostumado a ficar em casa, você pode trabalhar em determinado horário do domingo, já que é um dia muito bom, você não consegue fazer um valor maior do que o normal, você divide isso, você faz de repente o mesmo valor e num horário do dia você para descansar, ficar com a família, sair com os amigos, por aí. Não, isso é legal. Agora, outra dúvida que eu tenho, Maurício, com relação a isso, eu já entendi então que assim, as pessoas elas têm que se organizar de uma forma diferente, porque quando ela está no trabalho normal, ela opta por fazer a folga dela no final de semana. E para essa situação, para trabalhar com automóvel, com o aplicativo, é justamente quando aumenta o fluxo, né? Sexta, sábado. Exatamente. Isso é então, chato pra caramba, né, cara? Mas são ossos do ofício. Todo ofício tem seu ócio, né? E é por aí. Mas se tá entrando dinheiro, deixa de ser chato, né? É pra isso que a gente tá na rua, né? A gente tá ganhando. Maurício, aí o que acontece? Aí você tá me falando justamente uma coisa que eu vou encaixar aqui, uma pergunta que as pessoas têm muita dúvida. Chega na sexta-feira, lei seca, blitz, aquela situação que a gente sabe, vai para lugares de concentração, não tem onde estacionar, aí a pessoa vai de aplicativo, volta de aplicativo. Aí, por exemplo, sexta-feira à noite, sábado à noite, enfim, a gente sabe que o horário já é voltar de madrugada. Dependendo, a pessoa já é adulta, às vezes não é tão adulto assim. Eu queria saber, Maurício, se existe alguma insegurança para as pessoas que usam o transporte de aplicativo, quais os cuidados, né, que essa pessoa deve ter para se deslocar, para pedir um aplicativo à noite, principalmente quando estiver voltando de uma balada que às vezes envolve álcool, bebida, a pessoa já está, né, perde coisa no carro, a gente sabe que quando sai do carro fica a carteira, é aquela situação, né? É chato pra caramba. De cuidado, Maurício, para utilizar o transporte nesses dias assim que a gente sabe que são mais tumultuados e para, caso perca alguma coisa, enfim, para ter de volta, né, o que ficou pelo caminho. Exatamente. Ô, Leonardo, olha, nesse assunto, cara, é bem assim, delicado, porque é o seguinte, o motorista que sai para trabalhar num final de semana à noite, ele precisa esperar de tudo. Ele tem que ser o Rambo, sabe? Ele tem que sair de casa, ele bota, sei lá, um pano na mala, um pano a mais, bota ali, a gente agora está acostumado a usar muito álcool gel. Passa a ficar com álcool gel. Mesmo quando acabar a pandemia, fica com equipamento para você limpar os seus bancos, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas abusam. E quando as pessoas ficam alteradas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem a fama de ser meio malandrão, né? E quando a gente está alterado, imagina. Então, assim, ele vai trabalhar no final de semana à noite, ele precisa esperar que as pessoas vão entrar falando demais, vão entrar querendo fazer barganha do aplicativo. Olha, ele pega o aplicativo,
aparece lá para ele a estimativa de valor. Ele já sabe o que ele vai pagar. Ele entra no carro e quer barganhar. Ele, pô, cara, tu não faz menos, não, tu não faz daqui até ali, valor tal. É complicado. Então você tem que esperar, você tem que tirar de letra essas coisas, cara. É assim mesmo. Agora, em relação à segurança, é muito interessante, Leonardo, a gente falar. A gente dá para fazer uma dica aqui tanto para o motorista quanto para o passageiro. Porque é o seguinte, a gente aqui na cidade, a gente infelizmente vive num centro, um polo, né, muito grande de comércio e tudo mais, uma cidade grande, toda cidade grande tem seus problemas de assalto, de segurança, né, essas coisas todas. Então, assim, nos aplicativos existem as fraudes, que muitos já caíram e muitos não. Mas os que não caíram, com essas dicas dá para você tentar ficar um pouco mais esperto. Às vezes a gente só acredita nas coisas quando a gente vê, quando a gente passa ou quando a gente conhece alguém que já passou, né, cara? Então, assim, nos aplicativos, no aspecto do... Primeiro eu vou falar na visão do motorista. O motorista, um dos primeiros erros que ele pode fazer, principalmente os iniciantes, isso acontece bastante, tá? Mas é ele iniciar uma corrida sem perguntar, sem confirmar o nome do sujeito e nem confirmando o endereço dele. Se você chega lá, um tipo de situação perigosa que acontece muito aqui na cidade, o motorista chega, ele pega o passageiro entra. Primeiro que já não era o passageiro, tá? Você foi buscar a Maria, chegou o João na porta. Você é estranho, mas como o cara veio na direção do seu carro, você acha que ele é o passageiro, alguém chamou para ele. Você abre a porta, ele entra no seu carro, no meio do caminho ele diz que vai pegar alguém. Não, vou pegar o meu irmão, vou pegar o meu tio, minha namorada, sei lá. Tudo bem, quanto mais você roda, o aplicativo cobra mais para você. Se você pensar assim, beleza, né? Só que no meio do caminho, ele desvia da rota e anuncia um assalto. Você não sabe quem foi que chamou, que só tá o nome, não sabe nem se é o nome verdadeiro. Você não sabe para onde ele estava indo, se o endereço era aquele endereço mesmo, e o endereço já era esquisito. Tem gente que não coloca o endereço direto. Ele coloca o endereço que é um bairro. Então, assim, você vai buscar a pessoa, endereço de destino, Campo Grande. Aí você, mas aonde em Campo Grande? Ou então Penha, sei lá, Nova Iguaçu. Você fala, mas aonde? Ele não coloca o endereço, ele coloca o bairro. Então, se você chega no início, e aí depois que você já saiu com o carro, fica complicado você perceber depois, você para o carro no meio da rua, sei lá, em algum lugar, no meio do trajeto, e vai confrontar o passageiro, pô, cara, você não botou e tal. Se você tivesse feito isso lá no início, você já teria resolvido todos os problemas, talvez, né? Então, assim, confirmar, o motorista tem que sempre confirmar o nome do passageiro, se não é o próprio, é a Maria que pediu, tá vindo o João, você mantém sempre as portas trancadas, baixa o vidro um pouquinho e pergunta, ô João, quem foi que pediu o aplicativo para você? Ele vai confirmar o nome, só isso não é suficiente. Você pergunta também o endereço, você está indo para onde? Ele vai ter que confirmar o mesmo endereço que está no aplicativo. Se já for um endereço desse, um bairro, ali mesmo ele já resolve. Olha, aqui está o bairro, cara. Você pode pedir para ela trocar lá e colocar o endereço certinho de onde a gente vai? Você vai ter mais... dependendo do horário, esse cuidado tem que ser até maior. Essa entrevista, né? Você pergunta se vai ter paradas, porque às vezes eles só anunciam a mudança de rota no meio do caminho. E isso não é legal para o motorista, principalmente à noite ou num sábado à noite, imagina. Olha, vai ter paradas, a gente vai buscar alguém no meio do caminho. Busca todas essas informações, porque isso vai te dar respaldo de quê, Leonardo? De você decidir se você faz aquela corrida ou não. Porque no final das contas, a decisão é sua. O aplicativo não te obriga, você não tem obrigação nenhuma de levar ninguém no seu carro se você não se sente bem, ou ir para lugar nenhum. Você não tem essa obrigação. Não importa, tem gente que se preocupa muito, Leonardo, estou falando da parte do motorista. Tem gente que se preocupa muito com a nota, que o aplicativo tem uma avaliação, né? As pessoas são avaliadas. Essa avaliação te tira promoções, esse tipo de coisa. Mas, na minha avaliação pessoal, eu acho que você não tem que se preocupar com a avaliação do aplicativo. Você tem que sim se preocupar com a saúde, a sua saúde, o bem-estar do seu carro, que tem gente que quer entrar com 5, 6 pessoas, vai amassar o seu carro, sei lá, você vai para um lugar que tem muito buraco, com um carro cheio, pessoas que estão falando demais, bêbadas ali, enfim. Tem que prezar pela sua saúde, pelo seu patrimônio, porque, principalmente se você não tem como conseguir um novo, se você pedir, não vai ser fácil para você, acho que não é fácil para ninguém, né?
você tem que prezar pela sua saúde. E se não se sentiu bem, no fim das contas, você fecha o vidro e fala, irmão, infelizmente não vou poder não, eu vou, sei lá, tô indo para casa, parei aqui rapidinho, mas, pô, cara, minha esposa me ligou, sei lá o que você vai falar. Mas no fim das contas, negou a corrida. No aspecto do passageiro, é quase que o contrário, né? Mas existe sim muitos relatos de pessoas que, quando o motorista chegou, o carro ou era outro, a placa que estava no aplicativo era um, chegou um carro de outra placa, isso já é perigoso, mas tem gente que entra no carro sem olhar a placa, sem nada, está naquela correria do dia a dia, chamou o aplicativo, sabe que o motorista está vindo, parou um carro na porta, ele já sabe que é o aplicativo dele, ele entra no carro. A pessoa nem olha, está na correria ali, nem olhou. Mas a placa era outra, isso já é um indício de perigo, pode ser um carro roubado, ou alguém que está mal intencionado ali, usou uma conta falsa, e a conta já vem com outros parâmetros, mas pega as corridas de outro carro. E ele está se colocando em risco se ele não checar esse carro. Ainda pode ser o carro com a placa correta, ok, ele olhou a placa, olhou o carro, show, é o carro certo. Mas na hora de entrar no carro, o motorista é outro. A foto não condiz com o que apareceu para ele no aplicativo do passageiro dele. E é outro problema, também pode ser um carro assaltado, um carro de alguém que estava trabalhando, foi assaltado, aquele assaltante agora está usando a conta daquele motorista para pegar quantos passageiros ele puder para assaltar, até o motorista fazer o boletim de ocorrência, até ele bloquear o celular dele para o chip não funcionar mais, até isso tudo acontecer, quantas pessoas aquele assaltante não vai conseguir assaltar nesse intervalo de tempo. Então o passageiro ele precisa sempre checar a placa do veículo e a foto do motorista, se condiz com aquele motorista que está ali. E a mesma coisa, perguntar o nome do motorista, porque às vezes a foto não condiz com o visual, né? Às vezes o cara cortou o cabelo, pintou o cabelo, está com uma barbinha diferente, às vezes é difícil de você identificar, mas confere com ele o nome dele, vê se está tudo certinho, e aí sim embarca no carro. E a mesma coisa, não se sentiu seguro, ou segura, né, para entrar no carro, cancela a viagem, diz ali que foi um engano, o motorista vai receber a taxa de cancelamento dele e vida que segue. Vai com outro carro, vê se o estado do carro também, né, tá legal, se condiz com uma viagem boa ali para ele, que vai ser confortável. Então, assim, todo mundo tem que tomar cuidado, Leonardo, tanto motorista quanto passageiro. Então, isso eu nem sabia disso, Maurício. Olha que eu uso aplicativo. Eu olho a placa, se eu for o carro, eu nunca olhei a foto do motorista. E agora você me falou uma coisa, e olha só que ponto chega, né? A pessoa assalta um veículo e começa a rodar com aquele veículo para roubar o passageiro que vai entrar no veículo. Exatamente. Acontece também o inverso. O passageiro que era um assaltante. É por isso que o motorista ele precisa sempre checar essas informações. Principalmente motoristas, e agora eu vou falar aqui do aplicativo. O aplicativo da 99, ele te permite receber corridas no dinheiro, se você escolhe se você quer receber no dinheiro ou no cartão. E o que acontece, Leonardo? Geralmente é sabido que as pessoas que têm ficha na polícia, né, já tem alguma passagem, elas têm muita dificuldade de conseguir um cartão de crédito, né? Então, assim, se você, num determinado horário, principalmente no horário noturno do final de semana, se você está trabalhando com o aplicativo da 99, você desabilitar a opção de dinheiro é uma certa segurança para você. Só vai entrar no seu carro quem tem um cartão de crédito e pediu no cartão de crédito. Já é um indício de que aquela pessoa, pelo menos, nunca foi, não tem problema com a polícia ou não tem problema com o nome dele, pelo menos, né? Eu não sei se realmente você está fichado e não consegue tirar um cartão. Eu acredito que sim. Mas isso já é um indício para ele de segurança. Mas acontece muito do bandido não colocar um endereço específico. Ele geralmente coloca nome de lugares, ele coloca o nome de um shopping, ele coloca o nome de um bairro, ele não bota um endereço específico. Ou é de um lugar muito ruim para um lugar muito bom. Pode acontecer, sim. Mas você tem que sempre ficar de orelha em pé. Uma corrida, sei lá, de Madureira para Copacabana ou para Barra da Tijuca, enfim. É uma corrida que, dependendo do horário e do local, você precisa avaliar sempre a situação. É difícil dizer isso, porque a gente, de certa forma, Leonardo, acaba ficando um pouco preconceituoso, cara, nesse tipo de trabalho. Então você avalia lugares, locais, pessoas, horários, dias,
você acaba avaliando isso tudo. Por quê? Porque a violência da cidade deixa você muito pé atrás, cara, com qualquer coisa. Tanto quando você vai comprar um carro, quando você procura uma concessionária, quanto você consegue uma concessionária boa, pega um carro bom, mas coloca ele para trabalhar e você nunca sabe quem é que vai entrar no seu carro. Ou se você é um passageiro, você nunca sabe quem é que vai vir buscar você. Então você acaba tendo que tomar certos cuidados. E essa é uma das expertises que o motorista de aplicativo acaba ganhando na marra, cara. Seja por bem ou por mal. Se ele era desligado e acabou sendo assaltado em algum momento, ou se ele ouviu relatos de pessoas que aconteceu isso com elas, né? E ele acaba tomando aquela experiência para ele. Ele, poxa, aconteceu com ele, eu vou fazer agora dessa forma para não acontecer comigo também. E eu acho que aqui a gente tem essa oportunidade de trazer essas informações para as pessoas não precisarem passar por isso, né, cara? Exatamente, Maurício. Era isso que eu gostaria de trazer para o pessoal, porque existe a preocupação de um lado, existe a preocupação de outro. A gente sabe que, na verdade, isso é por causa da sociedade, da situação que a gente vive, né? Existe o risco, não só dentro do carro, mas existe na rua também, né? Essa situação é válida para quem está pegando o transporte aplicativo, como quem está andando na calçada, em algum lugar também de movimentação à noite. Mas aí, Maurício, uma outra questão que eu queria trazer aqui, né? Essa pessoa trabalha com veículo e ela, às vezes, tem que se deslocar para lugares onde, assim, o lugar não é um lugar muito bom, né? A gente sabe que o GPS, às vezes, ele faz algumas rotas em que a gente passa por lugares que são meio ruins, né, em determinados horários. Como é que a gente pode evitar, Maurício, sem conhecer o caminho? Quem, por exemplo, foi numa festa, num lugar que ele já não sabe direito como já foi de transporte aplicativo. Aí está voltando dessa festa e vai voltar pelo GPS. Existe alguma fórmula de você evitar determinados lugares que não são legais de passar em determinados horários? Ô, Leonardo, os aplicativos, eles vivem tentando investir. Nós motoristas dizemos que eles vivem tentando nos enganar de que eles vão criar uma plataforma mais eficaz com relação a áreas de risco, né? Mas eu pela experiência que eu posso trazer para vocês todos aqui, é o seguinte: eu tenho pela a visibilidade que o canal acabou, graças a Deus, atingindo, os aplicativos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eles acabam procurando os motoristas que têm mais influência entre esses motoristas para conversar a respeito de novidades nos aplicativos. E aí vou tentar não escorregar aqui para não quebrar sigilo de certas informações de aplicativos que eu tenho, mas tentar trazer pelo menos a síntese. Os aplicativos, eles convidam motoristas para conversar para uma melhor ferramenta na hora dessa situação que você está trazendo para a gente, de um motorista não conhecer o lugar. E como é que ele vai saber se aquele lugar ali é um lugar bom ou ruim, em termos de violência? É um lugar que tem muito assalto de veículos, é um lugar que tem muito assalto de pessoas, enfim, é muito perigoso. O aplicativo, se ele não der nenhuma informação, ele nunca vai saber, a não ser que o passageiro diga, a não ser que ele veja alguma coisa, sempre nesse sentido. Então, assim, os aplicativos, eles não têm, a 99, ela tem uma ferramenta que é muito legal, que ela avisa você se você vai embarcar ou desembarcar o passageiro no local de risco. Ele já te avisa, antes de a viagem começar. Se você aceitar aquela corrida, é por sua conta e risco, né? Mas a Uber é o aplicativo de maior utilidade, na utilização entre as pessoas, tanto como motorista quanto passageiro. É o aplicativo mais cobiçado, é o que mais toca, é o que mais, na minha avaliação, traz retorno para quem está querendo trabalhar. Então, assim, mas a Uber, ela não tem esse tipo de ferramenta. E ela sempre prometeu que vai trazer para o motorista e tudo mais, já conversou, mas ela ainda não trouxe esse tipo de ferramenta. E aí, como é que o motorista consegue esse tipo de noção? Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas que estão trabalhando com aplicativos que ainda não são muito íntimas da cidade, das localidades da cidade, é não trabalhar em certos horários, até que você conheça, até que você participe. É importante que ele participe de grupos de motoristas, que eles trocam muitas informações, Leonardo. Tem muito motorista que é de uma zona perigosa,
e conhece outras zonas perigosas porque o familiar dele mora não sei aonde, mora na favela tal, ele mora na favela tal, conhece não sei o que da comunidade tal, ele traz informações para o grupo, e você que não conhece muito a cidade, você tem a oportunidade de coletar essas informações, até de consultar o pessoal, pô pessoal, esse bairro aqui, essa rua aqui é boa, é legal, até que ele consiga um certo conhecimento da cidade dele, é bom que ele só trabalhe no horário diurno, e evite muito o horário noturno. Chegou umas 8 horas da noite no máximo, ele vai para casa dele. Tem gente que 18 horas já está voltando para casa. Mas como o fluxo de pessoas, eu considero que até as 8 horas da noite, até as 20 horas é bom que ele, até pelo menos esse horário, ele consiga evitar locais que ele desconheça. E se ele for tentar um local desse, ele tentar extrair o máximo de informações possível do passageiro dele. Como que ele quer nada, ele conversa ali, tenta extrair o local que eles estão indo, se tem muito buraco, se não tem, se tem alguma área que ele possa parar o carro ou não. Ele consegue, de repente, na conversa dele, extrair se o lugar é perigoso, sem perguntar se o lugar é perigoso, sem perguntar se ele mora numa área de risco. Porque qual é a dificuldade dos aplicativos, Leonardo? São esses termos, favela, comunidade, esses termos que são hoje politicamente incorretos, né, que é o que se diz muito aí na mídia. Os aplicativos têm dificuldade de identificar um lugar perigoso. A 99 fez isso e não, até hoje está funcionando muito bem, mas aplicativos como a Uber, por exemplo, têm muita dificuldade de conseguir trazer isso sem achar que vai acabar ferindo os sentimentos das pessoas que moram nessas localidades ou que vão para essas localidades. O motorista ter a oportunidade de escolher não ir só porque aquele lugar é um lugar onde está fichado, né, que tem nas estatísticas como um lugar perigoso. Ela tenta evitar isso. Mas tentando evitar isso, ela coloca em risco o motorista e o passageiro, que não sabe para onde está indo e às vezes acontece alguma coisa e o aplicativo não teve nem a oportunidade de dizer para o motorista se ele tinha a opção de ir ou não. Então, assim, a dica é essa: evitar os lugares que ele desconheça, evitar em horários que ele não... horários noturnos, trabalhe sempre nos horários diurnos, participar de um grupo de motoristas por aplicativo, e quando se quiser tentar ir num lugar que ele não conheça, ou tentar extrair do passageiro algumas informações, com conversas que ele vai conseguir ali na hora descobrir o que ele vai falar, quanto perguntar no próprio grupo se é um lugar legal, se ele pode ir, se não pode. O grupo ajuda muito, Leonardo. Então, isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui levar um veículo numa oficina, num bairro, e depois eu não conseguia o Uber, né? Aí o rapaz falou, olha, aqui é difícil você pegar Uber. Era na Cidade de Deus. O pessoal não para muito aqui. E eu realmente tive dificuldade. Eu tive que caminhar para um supermercado próximo e pedir de lá. Né? Então, eu percebo isso. Existe uma questão de cuidado. Eu acho super importante todo mundo ter cuidado, realmente, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, para poder acomodar essas situações do Rio de Janeiro, né? Mas, Maurício, Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, pode falar. Antes de você perguntar, deixa eu te cortar, porque isso é muito delicado, Leonardo. Isso é um tema que é outro tema polêmico, só que agora é entre passageiro e motorista. Esse lance de localidade, né, perigosa. Por quê? Se você é um passageiro, e a gente que é motorista, a gente acaba virando, já até comentei isso com você em uma outra oportunidade, a gente acaba virando um certo tipo de psicólogo, né? Porque o passageiro às vezes entra e começa a falar um monte de coisas. E aí o que acontece? Se você é um passageiro, às vezes você vê com maus olhos esses motoristas que não querem parar, por exemplo, na Cidade de Deus, como você exemplificou agora, numa experiência que você teve. O passageiro começa a dizer, né? A Uber tá assim, os motoristas estão assados, não quer parar aqui só porque a gente é pobre, ou sei lá, porque a gente mora na Cidade de Deus. Mas não é essa a questão. A gente, desde o início da nossa live aqui, a gente está falando, e a gente está colocando essas questões todas que a gente está falando aqui na violência da cidade. A cidade faz a gente ficar numa posição que a gente não confia, cara. Realmente a gente fica com medo de acontecer, perder a nossa ferramenta, às vezes até perder a nossa vida. Do lado do passageiro, do lado do motorista, é exatamente isso. Você nunca sabe, pode ser uma pessoa do bem.
Podia ser o Leonardo, tá querendo voltar para Alto Barra para trabalhar, não tem nada a ver eu parar ali na Cidade de Deus para pegar ele. Mas nunca se sabe, a gente não sabe quem é que, como eu falei para você, o passageiro não sabe quem é que está vindo buscar e o motorista não sabe quem é que está entrando no carro dele. Então, assim, não se sentiu bem, tanto o motorista como o passageiro, cancela a corrida e vai embora. Quando você se sentir bem, aí sim você entra no carro e segue viagem. Verdade. Maurício, olha só, nós temos ainda 8 minutos. Aqui o Paulo está falando sobre isso. O Paulo fez um comentário aqui, ele mora na Cidade de Deus e não pega e não leva ninguém dali da região. Então, assim, é realmente uma coisa que tem que ser entendido como cuidado para todo mundo, né? As pessoas estão tendo cuidado e aí isso não é nem do motorista, nem do passageiro, e sim da cidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta com relação à questão do veículo, né? Hoje a gente sabe que o motorista ele é avaliado e o passageiro também é avaliado, né? E uma dúvida que eu tenho, eu sempre dei nota máxima, porque assim, eu não quero prejudicar ninguém, a não ser que haja alguma coisa assim, eu podendo dou sempre 5 para poder ajudar a pessoa, mas sei lá, às vezes a pessoa fez alguma coisa que eu realmente não gostei, aí eu vou falar na hora, mas talvez eu não tenha coragem de dar 5 porque ouvi isso. Uhum. Mas eu sempre procuro dar a nota máxima, e eu quase sempre, todas as vezes eu dei nota máxima. Mas eu sei que existe nota tanto para o passageiro como nota para o motorista. Eu queria que você desse um conselho, tanto para o motorista como para o passageiro, porque eu sei que essa qualificação ela beneficia os dois lados, né? E o que você dá de dica, Maurício, tanto para o motorista cativar o passageiro e o passageiro também cativar o motorista? Vamos lá, a gente está cheio de assuntos polêmicos aqui para a gente tratar. Um assunto delicadíssimo, Leonardo, que o motorista, principalmente o iniciante, tem e aí, eu converso com o passageiro ou não converso? Quando que eu converso? Falo ou não falo? Uma viagem longa, cara, uma viagem média ou longa, é chato. Você recebe a pessoa, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, e aí fica todo mundo calado a viagem inteira. Mas é delicado, quando é que você fala? Quando é que você conversa? Chega a ser engraçado. Você termina a viagem e o aplicativo manda uma mensagem para você ou horas depois ou no dia seguinte. Maurício, olha, nas viagens seria bom que você conversasse mais, os passageiros se sentem mais à vontade quando você conversa, tem um bom papo e tudo mais. Aí você sabe, poxa, eu devo ter ficado quieto e alguém reclamou, me deu uma estrela e reclamou. Mas pode acontecer o contrário. Você termina uma viagem, horas depois ou no dia seguinte, você recebe uma mensagem do aplicativo dizendo: Maurício, olha, seria mais interessante que você não falasse tanto. As pessoas às vezes ficam desconfortáveis quando você fala demais. Aí você fica assim, e agora? Eu falo, não falo, o que eu faço? No fim das contas, Leonardo, você não agrada todo mundo. É impossível você agradar todos os passageiros, 100% dos passageiros. Vai ter sempre alguém que não vai gostar ou da sua conversa, ou o que você conversou, ou o que você não conversou. Enfim, não liga para isso. Você simplesmente seja uma pessoa que não é invasiva, né? Educação natural, bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa entrou no carro, a dica legal de você... Ele pode comprar um veículo, ele está com o nome limpo. Pode sim. Opa! Maurício, vamos lá. Eu respondi uma pergunta aqui acho que é Demetri. Ele perguntou se podia comprar um veículo com o nome limpo. Pode, na Alto Barra pode. Mas vai lá, você estava falando sobre isso, Maurício, para não se preocupar com nota e ter um bom comportamento. Exato. O passageiro chegou, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você pergunta para ele, confirma para ele o endereço, se ele mesmo que pediu, quem foi que pediu, quando você faz isso, já quebra um gelo. Isso é uma dica até bacana dos motoristas que são mais introvertidos, que o motorista também pode ser introvertido, uma pessoa mais fechada, né? As pessoas são assim mesmo. E aí quando ele pergunta, quando ele dá um bom dia, pergunta: a gente está indo para o lugar tal? Ah, é isso mesmo, legal, então vamos lá e tal. Ali ele já quebra um gelo e de repente começa uma conversa. E os passageiros que gostam de conversar, já vai logo não entrar em algum, sei lá, vai vir aquela conversa de elevador, né? Vai falar do tempo, vai falar de trânsito, né? Quando é homem, futebol na jogada, né? Alguma coisa assim.
Mas já é um quebra-gelo, aí já começa uma conversa, uma viagem mais tranquila, mais confortável. Mas pode acontecer do contrário. O passageiro só deu bom dia, só confirmou o endereço, sentou e puxou o celular, ficou no WhatsApp. Ali você já sabe que ele não quer conversa, que ele quer estar, de repente, ocupado ali, fazendo alguma coisa. E aí você de repente é uma dica para você não invadir mais. Você deixa quieto, né? E Maurício, se ele quiser falar alguma coisa, você vai. Diga lá. Temos 2 minutos aqui. O tempo voou, né? A gente bateu o papo, o tempo voou. Então, assim, vai com 1 hora encerra. Eu queria te dar uma oportunidade do pessoal. Vou desejar aqui boa noite e agradecer a todos que participaram. E vou deixar esse restante aqui com o Maurício, nosso convidado, né? Para poder também falar as considerações finais dele e se despedir de todo mundo. Pessoal, boa noite, obrigado pela live. Maurício, está contigo aí. Pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo. Quero dizer para vocês aqui que o Volante Carioca é um canal no YouTube e aqui no Instagram também. Vocês estão convidados a se inscreverem e tirarem essas informações todas de vídeos lá no canal. Vocês podem procurar o canal para saber de carro alugado, de carro próprio, de carro com GNV, sem GNV, os melhores dias, os melhores horários, quanto você consegue ganhar, tudo isso, principalmente se você for iniciante, visita o Volante Carioca que você vai tirar tudo de lá. Falei rápido. Maurício, obrigado. Ó, o Paulo, Maurício, ele está perguntando aqui de aprovação de crédito. Paulo, faz contato com o Auto Barra lá e a gente vai te esclarecer as dúvidas e vai aprovar a sua ficha. Crédito aprovado, sai de carro na hora. Maurício, obrigado, tá? Muito obrigado aí por participar e esclarecer a dúvida do pessoal. 20 segundos aqui para encerrar. Eu queria deixar aqui um muito obrigado para quem participou e principalmente aqui para o Maurício, que trouxe aqui para a gente, né, o conhecimento dele no dia a dia de motorista de aplicativo. Maurício, muito obrigado a você e aos seus colegas aí do canal Volante Carioca e ao pessoal que esteve aqui na live com a gente hoje. Gente, boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço.